Saudações, vestibulandos! Esse é o nosso podcast Vestibular, a gente dá um jeito. Segundo episódio, quero ver você saber qual é o tema que a gente vai abordar hoje. Eu sou o professor Edir e, bom, deixei a redação para o final, não deu tempo de fazer a prova. Eu sou a psicóloga Fernanda Vieira e errei na hora de passar o gabarito. Como, Fernanda? Você errou na hora de passar o gabarito? Ai, que raiva! Eu acertei 4 de química. E aí? E na hora de passar eu errei. Perdeu tudo que você fez durante o ano inteiro. E eu sabia, eu tava certa que eu botei ali certinho, eu respondi certo. Nossa senhora, que desperdício, hein? Mas não tem problema, tem vestibular de novo, né? Ai. Caramba, a gente tá fazendo uma brincadeira aqui com essa situação, mas ela é uma situação séria e ela toca diretamente vocês a questão da autossabotagem. Esse é o nosso tema. E agora, Fernanda? Autossabotagem é comum? Você se identificou aí com alguma das situações que a gente colocou? Sim ou não? Coloca nos comentários aí, aproveita já para clicar no sininho, ativa a notificação, segue o nosso canal aqui no YouTube e no Spotify também você deve ficar atento aí para receber as notificações de cada episódio novo desse nosso vestibular. A gente dá um jeito. Então vamos dar um jeito na autossabotagem, Fernanda? Vamos, meu Deus, né, Edir, esse assunto aí, primeiro assim que nos rendeu boas risadas, né? Fazer o que, né? É meio trágico, mas a gente não pode deixar de rir da face cômica que o assunto tem, né? Então, eu ouvi uma vez de um psicanalista que quando a gente ri dos nossos próprios erros, nosso caos interior, é porque a gente já tá curado, né? Então, assim, a gente deu boas risadas aqui, lembrando das nossas autossabotagens. Ah, não vai né? revelar autossabotagens minhas, hein, Fernanda? Tá, tudo bem, eu deixo você revelar, não tem problema. Mas, enfim, acontece com todo mundo, né? Sim. A gente tem que estar ciente disso, né? Não é porque é professor, porque é psicóloga, porque é adulto, porque tem uma profissão que não vai se autossabotar. Enfim, a sabotagem está relacionada às nossas crenças limitantes e todos nós temos, né? Então a questão é a gente olhar para elas. Verdade mesmo que tem umas sabotagenzinhas que são engraçadas, né? Mas acontece, mas elas estão relacionadas à dor também, né? E a gente precisa olhar para isso, né, Edir? Sim. A gente tava conversando no carro, né? Sim, então assim... E surgiram episódios que a gente foi lembrando, porque realmente é algo que toca qualquer pessoa, né? Não tem ninguém que vai passar a vida incólume à autossabotagem. Tem momentos em que você vai, de alguma maneira, fazer algum movimento nesse sentido. Aliás, antes da gente revelar, né, um episódio de autossabotagem aqui engraçado do professor, como é que a gente poderia definir a autossabotagem, Fernanda? Tá, então, a autossabotagem é quando, de forma consciente ou inconscientemente, a gente cria barreiras para alcançar o nosso objetivo, né? Eu acho que essa é a melhor maneira, assim, que a gente pode definir a autossabotagem. E com os exemplos que a gente vai trazer com a nossa conversa de hoje, vai ficar bem claro para eles o que é autossabotagem, né? Porque eu também sei que, assim como crença limitante, é um assunto que caiu muito, né, nesse mundo dos vestibulandos. Então, às vezes eles têm muita dúvida. É ou não é? Eu estou ou não estou me autossabotando, né? Uhum. Mas a autossabotagem é isso, assim, é para que a gente entenda bem, ela pode ser consciente, pode ser inconsciente. Pode ser consciente? Isso me deixa intrigado, tipo assim, então, vou me quebrar, é isso? Assim, é duro pensar que a gente possa pensar, né, com essas palavras assim, mas eu digo de forma consciente, ela pode ser de duas maneiras, né, para entender, assim, o que é esse consciente. Por exemplo, eu me preparei para a prova, eu tenho um trabalho, eu tenho uma entrevista, eu vou sair com alguém e chega na hora eu não vou. Eu decidi não ir. Então isso é consciente. Dessa maneira é consciente, né? O que é um inconsciente? É quando eu estou lá no meio do caminho e acontece um acidente, eu perco alguma coisa, enfim, eu caio um tombo, enfim. Aí a gente pode pensar que isso é uma maneira inconsciente. Mas consciente entra quando eu decido não fazer o meu grande objetivo. Então, eu tenho um objetivo, mas eu decidi que eu não vou.
Eu não consigo ir na prova. Isso acontece, tá? Eu me preparei o ano inteiro, chegou no dia da prova, eu não vou. Ou até se a gente pegar alunos, assim, mais imaturos, né, de ensino médio, às vezes eles não vão fazer uma prova, às vezes eles não vão apresentar um trabalho, às vezes a pessoa deixa de fazer alguma coisa, né? E isso não é necessariamente relativo ao seu objetivo final. Pode ser, por exemplo, para coisas que façam parte do processo. Tipo, eu não vou fazer simulado. Não, eu não vou fazer o simulado. Não, eu fico, né, não gosto dessa situação, mas eu prefiro fazer em casa, né, eu pego a prova depois e faço em casa com o tempo e tal. Sim, isso também pode acontecer. Entendeu? Porque Isso é sabotagem. é difícil entrar em contato com a dor, né? Entrar em contato com o não saber. Depois eu vou trazer o porquê a gente se sabota, e a gente tem 2 grandes modelos, e esse seria um dos modelos, né, de superproteção, assim, eu me protejo de entrar em contato com aquela dor, então eu não faço simulado, né? Entendi. Eu não quero ter a noção se eu estou ou não preparado, eu vivo ali, é melhor eu ficar me enganando, fazendo os exercícios, dizendo que tá tudo certo. Entendi. Muito acontece, bem. Né? Acontece. O Edir, a gente lembrou de várias, né? Tem uma bem grande, assim, do Edir, que eu posso contar, essa né? Ficou marcada, pode contar, tá autorizado. Que foi quando o Edir, ele trabalhava em Porto Alegre, a gente morava em Pelotas, e ele... isso, assim, é que eu quero que vocês entendam o que é a autossabotagem, assim, não tem, é quando a pessoa vai contar o que aconteceu e não consegue entender por que aquilo aconteceu, né? Eu estava dirigindo, parei na sinaleira, quando eu avancei, eu capotei o carro. É uma coisa, assim, meio misteriosa, né? Como isso acontece, assim, eu tô, sei lá, 10, 20 por hora, eu capoto 20 por hora. O carro. Acabei de arrancar o carro, só que uma moto me encontrou, né? Tudo bem, era uma sinaleira aquele semáforo de 3 tempos, e eu já achei que ia abrir pra mim, eu já tava naquela, eu vou, e ainda não tava abrindo pra mim, tava abrindo pra quem tava no outro sentido. Eu fui meio que, né, arranquei ali 10, 20 por hora, talvez veio uma moto, e por algum fator que eu até hoje não entendi, o carro capotou, eu fiquei virado, né? Sim, e assim, foi um super acidente, mas apareceu assim, no jornal, foi sensacional. Ele foi notícia lá na cidade, enfim, mas ele saiu assim, caminhando, sem um arranhão de dentro daquele carro, e aí ficou em casa com a Fernanda, né? Objetivo alcançado. Era difícil, né? Então, assim, vamos entender. Falou, né? Tem a ver com a questão da dor. Pra mim era muito doloroso, né? Eu passava muito tempo fora de casa, longe da Fernanda. Então, isso era doloroso pra mim. E teve um tempo que eu viajava, imagina, morava em Pelotas, dava aula em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Criciúma, Florianópolis, né? Então, quer dizer, saía de casa na terça e voltava no sábado, né? Então, isso era doloroso demais para enfrentar, e eu não tinha como dizer, vou, né, me quebrar, mas de algum jeito a minha mente trabalhou nesse sentido, né? Sim. E aí, isso fica bem claro, né? E tem, a gente até citou aqui no primeiro episódio, né, de alunos, assim, que 15, 20 dias antes da prova se tomam de uma alergia, se acidentam. Então, isso é autossabotagem, né? E como tu disse também, ao longo do ano, ao longo do processo, vão acontecer, né? Por exemplo, eu tomei uma decisão de funcionar, e eu vou lá e me desligo daquilo, faço um movimento ao contrário, volto para minha crença. Então, assim, só para a gente voltar um pouquinho ali no conceito, eu quero que eles entendam, assim, que a autossabotagem está relacionada à crença limitante, né? E as crenças limitantes surgem dentro da gente, né, desde lá da infância. Então, são coisas que a gente vai ouvindo, são movimentos que acontecem, é tudo que vai acontecendo na vida da gente que o cérebro vai armazenando ali, e aí se torna uma crença limitante. Tu vai começando a, vamos dizer assim, tomar aquilo ali como uma verdade, do tipo, vai criando Sim, a crença limitante é uma verdade absoluta. Eu passo a acreditar que eu sou assim, eu ajo assim, esse é meu eu. E aí, quando eu tento fazer diferente, entra uma autossabotagem, que aí é um processo bem inconsciente da autossabotagem, e ele te dá uma rasteira, ele te derruba para te voltar para aquele caminho da crença. Tipo assim, não tente fazer diferente, o seu caminho é esse aqui, você é esse, você não pode ser diferente disso aqui.
Né? Então, assim, se o aluno tem uma crença limitante de incapacidade, ele ouviu muitas vezes na escola que ele não era capaz, que ele não dava conta, a nota dele era totalmente diferente da nota dos amigos, ele ouviu uma comparação dos pais em relação a irmãos, enfim, aconteceram coisas na vida dele que aquilo ali gerou sentimentos de incapacidade e ele armazenou. Então, assim, ele carrega nos dias de hoje a dificuldade de a matemática é muito difícil, ou a física é muito difícil, ou a redação é muito difícil. Então, ele sempre acha que não vai dar conta daquilo, ou que não vai alcançar o resultado dele. E aí, quando ele resolve fazer movimentos assim, não, vamos lá, eu vou me puxar, eu tenho potencial, porque na verdade a crença, a gente tem como uma verdade, mas ela não é verdadeira, né? A pessoa tem o sentimento de que eu sou incapaz, mas isso não é uma verdade. Às vezes a gente tem uma pessoa ali super inteligente. E aí, quando a pessoa tenta fazer um caminho diferente, ela começa ao longo do processo se auto-sabotar para sempre voltar para essa crença. Sempre ficar com a sensação de incapacidade. Isso, vamos dizer, talvez até seja mais, entre aspas, eu sei que é difícil dizer isso, mas talvez seja mais fácil, né? Para mim, para o meu cérebro, entender que o meu caminho é esse aqui. Tipo assim, eu sempre vou fazer assim, desse mesmo jeito, é como se fosse uma programação, entre aspas, e aí se eu for fazer diferente, aquilo dá mais trabalho, é mais difícil, é mais arriscado, então, de repente, o cérebro cria uma espécie de, né, atalho para você fazer sempre daquele jeito, é isso? Essa é a crença limitante. Perfeito. Né? Eu tenho esse mecanismo, eu funciono dessa maneira, e eu preciso... sou assim e vai ser assim sempre. Mas isso é um comando do cérebro, né? Às vezes a pessoa até consegue verbalizar com essas palavras, mas o cérebro faz com que ela haja sempre dessa mesma maneira e que ela busque sempre as mesmas sensações. Porque se ela buscar sensações diferentes, se ela buscar novas histórias, né, novos fazeres, isso vai demandar muito para o cérebro. O cérebro não quer gastar energia, ele quer sempre do mesmo jeito. Aquele caminho ali já está pronto, então para que mudar? Né? Eu já sei que sentimento eu tenho que te mandar, eu já sei que pensamentos tu gosta de ter, eu já sei que pensamento que eu te mando todo dia. Então, assim, tu vais me demandar mais? Né? É quase isso que o cérebro ele não quer ter gasto de energia de maneira alguma. É algo bem complexo isso, né? Mas de fato. Porque a gente vai pensar assim, como é que alguém vai, vamos dizer, entre aspas, muitas aspas, preferir, né, sentir dor, né? Mas acontece que tu tá evitando uma outra dor que pra ti, de repente... Porque eu não reconheço a outra dor. E eu não sei se pode ser até uma fantasia a respeito de que aquilo que eu não conheço, aquilo que eu não experimentei seja, né, doloroso, e talvez não seja. Talvez seja, né, uma grande descoberta, uma coisa muito prazerosa que tá ali me esperando, mas eu fantasio que aquilo ali possa ser muito doloroso e eu evito chegar ali e continuo reproduzindo o mesmo padrão de comportamento, né? Aí a gente tem a famosa zona de conforto, né? A zona de conforto, ela não é uma coisa boa. Eu posso ter muita dor na minha zona de conforto, mas eu prefiro permanecer nela do que sair. Tem um exemplo, algum caso? Bom, a Fernanda, né, tem assim, olha, assim, dentro de toda essa experiência, de todos esses vestibulandos que eu atendi, eu gosto sempre de trazer, assim, 3 perfis de pessoas mais sabotadoras, né? Então, agora falando, assim, desses perfis, eu vou trazer exemplos, né? A gente tem o primeiro, a pessoa que é muito crítica. Ela tem mais sabotadores dentro dela. Né? Então, a pessoa crítica é aquela que vai criticar a si e aos outros. Né? Então, ela critica tudo. Ela não passa um dia sem fazer uma crítica. Ela critica a cadeira, a mesa, o trânsito, a comida, os amigos, os familiares. Ela critica a si. Por que eu fiz isso? Por que eu não dei conta? Então, sempre tem algo que envolve crítica. A gente tem um autor, que é o Chamini, que fez um livro com 9 tipos de sabotadores, né? Até no final desse livro tem o teste, enfim. E esses 9 tipos de sabotadores, a gente vai encontrando assim dentro dessa pessoa crítica,
né? A gente acha ali um crítico interno bem acentuado, juiz, tem uns nomes assim, né? Juiz, hiperrealizador, enfim. E aí a gente vai vendo que é bem isso, assim, isso junta um pouco ali, né, com o que o livro traz. Então a gente percebe, a pessoa que é crítica, obviamente, quando ela realizar o teste, ela vai dar que o sabotador dela é o juiz, né? Muito então, bem. porque ela tá sempre ali envolvida com a crítica. E aí, eu tive um caso de uma pessoa assim, né? Tu me pediu exemplos, então vamos lá. Eu tive uma paciente que ela fazia 1000 coisas, assim. Desde o estudo até essas coisas de terapia, enfim, assim, ela já tinha passado por vários profissionais, mas ela não engajava em nenhum. Ela já tinha feito alguma coisa que eu não vou saber te dizer, mas era até um mecanismo de eletrodos, né, na Eu já ouvi falar cabeça. disso. Eu acho que é para criar mais memória, concentração, alguma coisa assim. Mas era uma mega coisa assim, sabe? Tipo, não bastava ter um professor de redação, tinha que ser 2, tinha que ser tudo, assim. Ela se enchia de coisas. Só que tudo para ela era crítica. Nada funcionava, nada dava certo, tudo estava ruim. Ela sempre via algo de ruim na escolha dela, no processo dela, enfim. Então é difícil de trabalhar com a pessoa, porque essa pessoa ela também tem muita rejeição a isso. Quando tu chega com uma coisa assim, olha, vamos tentar olhar isso de uma outra maneira, vamos tentar moldar um pouquinho o que tu tá sentindo, o que tu tá pensando, vamos tentar explorar isso, a pessoa, ela já tá naquele modo, não, Uma resistência. porque resistência absoluta. Uhum. Mas a pessoa não avança, né? É muito sofrida. Essa pessoa que fica ali muito presa às críticas, ela não consegue avançar. Uhum. Porque nunca tem a condição perfeita, né? Para realizar as coisas. Então sempre eu vou acabar ficando à espera, né, do momento perfeito, da onda perfeita, e eu nunca surfo nenhuma, né? É isso. Então, tipo, parece que as coisas nunca tá certo, nunca tá legal, assim eu não vou fazer. Uhum. E até você também, ao exigir, ao ser muito autocrítico e ao exigir muito a perfeição de si mesmo, você fica naquela do tipo, não, peraí, não, eu não me conformo com isso, eu não vou fazer desse jeito. Só que aí você acaba não fazendo, né? Uhum. Gera todo esse mecanismo de trava mesmo, né? Eu não quero entrar em contato com eu. Sim. Com as minhas escolhas. Eu escolhi isso, mas aí eu tô criticando o que eu escolhi, eu tô criticando as outras pessoas, mas isso me deixa paralisado. Sim. Né? Eu paro diante do processo. E o nome, então, desse sabotador é o crítico. É isso. Vamos perfilar, né? É perfil de pessoa, né? Então, assim, pra gente entender, pessoas que são mais críticas, elas têm uma tendência maior a se auto-sabotarem. Uhum, tá? Perfeito. Então, eu vou falar sobre 3 perfis de pessoas aqui, né? Vamos colocar assim, de vestibulandos direto para eles. São 3 perfis mais recorrentes aí na tua experiência de acompanhamento. O que eu mais observei, o que eu mais obtive, o que eu mais... Vamos fazer o seguinte, a gente pode dar um teste para eles? Podemos. Então, tem um teste que vai sair esses 9 subtipos de sabotadores. Vai ser bem detalhado, então. E eu gosto porque ele é muito prático, as perguntas são bem diretas e a resposta dele já é um gráfico. Então, assim, visualmente ele é muito interessante porque ele já sai um gráfico ali, tipo, minhas autossabotagens são juiz, hiperrealizador, né? Agradável, enfim, aí tem... Então, olha só, todo o nosso podcast sempre tem alguma coisa que a gente traz aqui para você. A gente quer que você coloque nos comentários. Vamos ver. Quero o teste, beleza? Coloca aí, quero o teste nos comentários. Você pode comentar no YouTube e também ali no Spotify tem como você colocar um comentáriozinho também. Se você colocar quero o teste, nós vamos encaminhar para você. Tá bom? Então, você vai receber um link para poder fazer esse testezinho. E aí, no que você fizer o teste, você vai ter uma noção melhor de como é que funcionam aí os seus próprios mecanismos, tá bom? E uma dessas pessoas
pode ganhar uma consultoria, Fernanda, ou não? Olha, o Edir gosta de pegar a gente de surpresa, Isso eu não né? tinha combinado com ela. E eu sei que a agenda da Fernanda é bem complicada, né? Então eu tô te perguntando, mas pode sim, responder sinceramente, não. tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então tá. Uma pessoa vai ser sorteada, né? No nosso primeiro episódio, a gente acabou premiando 2 pessoas, né? Foi a Lohara e a Poliana, né? Isso. Elas ganharam, então, a consultoria com a Fernanda. E agora, então, nós vamos sortear uma pessoa. Então a gente sempre faz isso aqui, você fica ligado nos nossos episódios, que você vai ter um benefício, alguma coisa incrível, que tem um valor, né, inestimável, mas você vai receber simplesmente por deixar um comentário ali no nosso, né, na nossa caixinha de comentários, ou no YouTube, ou no Spotify. Beleza? Combinado? Quero teste. Só colocar Só bota lá, aí, né? quero teste. E a gente vai mandar Isso. para você. E um dos que quiserem o teste ainda vai ter a possibilidade de interpretar os resultados desse teste com a especialista, que é a Fernanda. Tá bom? Vale ouro. Então, Fernanda, 3 perfis de Isso, pessoas... a gente falou do crítico, né? O crítico. Aí a gente tem o perfil perfeccionista, Uhum. que esse aí, assim, é clássico, né? E eu acho também, uma coisa que eu quero colocar aqui, que eu acho que muito, assim, eu gostaria que os vestibulandos dessem uma atenção muito especial para isso, assim. Quando tu entra no processo de ser vestibulando, às vezes eu nem era tão perfeccionista, mas eu me tornei. Sabe, uma coisa que eu tenho visto, assim, nesses últimos anos eu preciso ser o melhor vestibulando, né? É uma autocobrança muito grande, que eu acho que eles recebem, mas que eles se colocam tem ali a ver também. com todo esse ambiente de competitividade extrema, né? Enfim, a exigência de metas muito altas. Então, assim, parece que tem um critério, uma coisa assim, para ser vestibulando eu preciso fazer isso. E às vezes a gente precisa tirar todo esse mecanismo, assim, e se olhar e se enxergar quem é essa pessoa, como essa pessoa estuda, como essa pessoa aprende, o que é realizar uma questão. Eu não preciso estar fazendo 20 questões, eu posso fazer 1, 2, enfim, cada um tem um processo, então... e a gente precisa olhar para isso, né? E aí, quando eu me visto desse papel de vestibulando, assim, aí eu me torno perfeccionista. E eu acho que, porque eu tenho observado isso, eu diria, e por isso eu gosto muito de colocar isso, assim. Às vezes a gente busca na história da pessoa, tudo bem, já tinha um traço ali e outro, mas a pessoa se divertia no ambiente escolar ou em outros momentos da vida, às vezes tirava uma nota mais baixa, mas estava tudo tranquilo. E quando eu me tornei vestibulando, eu tenho que ser o número 1, eu tenho que ser o top, eu tenho que ser o vestibulando que malha, que tem performance, que estuda 10 horas por dia, que faz um monte de coisa, toma banho gelado de manhã, sei lá o que eles fazem. Aí mas tem o curso de neurociência aplicada à vida do vestibulando, né? Nossa senhora, mas aí tem um monte de coisa ali que você está se ocupando, gastando energia em tentar aprender a ser perfeito como vestibulando, você vai ficar um vestibulando tão perfeito, mas tão perfeito que você não vai mais conseguir deixar de ser vestibulando. Nós já falamos disso no episódio anterior ali, que era sobre procrastinação e tal. Mas isso é um assunto que, assim, tem vindo muito, assim, no consultório, assim, eu buscar a história da pessoa, a pessoa não era tanto, e agora que tá nesse período de vestibular, tá completamente, enfim, aí tomada, buscando né, um perfeccionismo que não é legal, porque isso só vai adoecer, porque que eu costumo dizer pra eles, assim, calma, sabe, porque tu começa com uma autocobrança. Esse perfeccionismo vai te levar para uma autocobrança extrema. Da autocobrança eu vou começar a desenvolver a ansiedade, e aí eu vou começar a me paralisar, e aí a autocobrança, e aí aquela bola de neve, e aí eu não consigo realizar nada, É engraçado, né? Porque todas essas coisas que estão colocadas aí como supostas, né, super ajudas para você se tornar um vestibulando melhor, elas acabam trazendo muitas vezes um efeito muito nocivo, né? Quer dizer, você acaba adoecendo com isso, porque você tem muito isso, né? De ter um modelo de performance ideal, só que nunca, ninguém vai chegar nesse modelo de performance ideal, nem o guru que está dizendo para você fazer todas essas coisas chegou nessa perfeição que ele está tentando trazer para você como modelo. Então, quer dizer, isso vai acabar trazendo para você uma série de outros problemas, vai criando gatilhos de ansiedade, como a Fernanda falou, então muito cuidado com isso, porque, vou comprar um curso de como me tornar o cérebro perfeito, a máquina de estudos implacável. Beleza, maravilha, abastece de um monte de curso disso, está gastando energia nesse negócio, e sobretudo, tá gastando tempo, energia, mas o principal quando é que você vai olhar para dentro de si?
né? Quando é que você vai perceber o que funciona para você especificamente? Porque isso sim é importante. De resto, né, a gente vai ter uma enorme perda de tempo e o pior, né? A gente vai ter também muitas vezes esses efeitos colaterais aí de ficar tentando colocar uma fórmula, né, na qual ninguém se encaixa perfeitamente, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Precisamos. Então, esse é o segundo perfil, né, de pessoa, que é o perfeccionista. Obviamente, como ele está sempre buscando essa perfeição, ele vai acabar se auto-sabotando mais. E o terceiro é prestativo. Prestativo. Uma brincadeira aqui, porque ontem a gente pensou, vamos sentar meia hora aqui entre um intervalo e outro que a gente tinha ali, né, entre o trabalho e amanhã é nosso podcast. Aí o que a gente vai falar? Tá, vamos conversar sobre sabotadores, né? E aí eu contando pro Edir, porque isso aqui já foi uma aula que eu dei, né, algumas vezes dentro dos grupos de preparação emocional. E eu ficava, e o terceiro, e eu sempre travava no terceiro, né? Por que será o prestativo, né? Imaginem aí por que a Fernanda travou e esquecia sempre esse nome, né? Então, o prestativo é aquele que ele tá sempre se doando pro outro, né? Ele vai lá, ele quer ajudar um amigo. Então ele deixa muito essas coisas para se voltar para o outro. Ele é agradável. Agradável é um dos subtipos dos sabotadores que tem lá no livro, né? De inteligência positiva, que eu falei agora há pouco para vocês. E ele é isso, ele é agradável, ele precisa estar se doando o tempo inteiro para o outro. E acaba esquecendo de si mesmo. Acaba se esquecendo de si mesmo. Dentro da psicologia, a gente tem um termo, né, vamos dizer assim, técnico para isso, que é o ganho secundário. Isso é ganho secundário, né? Eu faço todo esse movimento de entrega para o outro, de ser agradável, eu arrumo isso para você, eu vou contigo, eu não vou te deixar sozinho, eu vou lá, eu tô sempre aberto a resolver o problema dos outros. E eu esqueço de mim, mas ganho secundário por quê? Porque quando eu tô me voltando pro outro, eu espero receber amor, consideração, né, gentilezas, enfim. Nossa, se eu sou super legal, as pessoas vão gostar de mim. Esse é o ganho secundário. Entendi. Então a pessoa é prestativa. Entendo. Bom. Esses três, assim, vamos lá. Aí eu quero que vocês entendam uma coisa, assim. Pode ser que você seja um, pode ser que você seja outro. Então, assim, vamos começar... Eu tava tentando entender qual dos três sou eu, se não sou os três. Então, vamos lá. A gente pode ser um e outro, isso ser muito... esse é o meu perfil, eu sou exatamente assim, e tu te enxerga dentro desse perfil, né? Mas tu pode ser sim os três, porque pode ter muitas bagunças internas aí, oscilações do teu ser, né? E pode sim, eu até acho engraçado porque um desses momentos assim que eu tava dando essa aula sobre os sabotadores, sobre autossabotagem, dentro dos grupos de preparação emocional que hoje eu não realizo mais, né, é uma pena, mas por causa da minha agenda, então assim, desde o ano passado eu cancelei os grupos. Não conseguiu fazer mais, né? Não consegui mais realizar os grupos de preparação emocional por causa da agenda, né? Mas eu me lembro que numa dessas aulas eu estava explicando sobre esses três perfis e uma aluna perguntou, pode ser os três? Pode ser os três. Né? Então eu posso oscilar muitas vezes dentro de um perfeccionismo, às vezes eu sou super prestativo, e às vezes eu sou crítico, e às vezes eu tô muito embolado no meu eu ali, né? A gente tem mecanismos, talvez, de lidar com essas coisas de maneira mais objetiva, mais direta, mas no final das contas, são coisas que estão mais enraizadas na história da gente, né? A gente meio que desenvolve esses mecanismos de lidar com os problemas e com as dores de acordo com coisas que foram acontecendo na vida, né? A Fernanda, ela citou ali no início, tipo, da pessoa ouvir muito, né? Você não serve pra fazer isso, né? Isso aí não é pra você, ó. Seu irmão tirou 10 e você tirou 7, né?
Você não dá pro estudo, você não, né? Então, isso vai se construindo na história, né? Por isso que às vezes as pessoas buscam uma saída, tipo, rápida, vou fazer o curso mágica. de neurociência. Isso, vou fazer o curso... Não vai adiantar, né? A gente precisa entender isso. Isso é muito importante. Às vezes a gente até precisa se afastar de tudo isso, assim. Porque é isso que a gente tá falando aqui. O vestibulando, ele busca ser o melhor. Ele busca esse ser perfeito. Né? Então eu tenho que conhecer tudo, eu tenho que conhecer todas as técnicas de estudo. Gente, tem profissional para isso, né? Não precisa, porque é gasto de tempo, é de energia, tu tá aprendendo uma coisa que não vai ser ali usado no teu dia a dia. A gente precisa ser direto. Se você fosse ser um mentor, um coach, né, ou um psicólogo, um professor, faria mais sentido você consumir o seu tempo com esses cursos, né? Mas é isso, a gente precisa fazer o básico, né? Eu tive um paciente que ele era exatamente assim. Ele ficava... querendo ter todos os cursos, fazendo todas as coisas possíveis, e o Edir tá aí me olhando com uma carinha. É porque eu acho muito engraçado, porque eu tenho alguns, né, alunos que são assim, tipo, eu tenho aquele, sabe aquela coisa do post-it? É o post-it, é o marca-texto, é o resuminho lindo, sabe? E às vezes é tudo assim tão, eu digo, tão estético, tão... Nossa, é um mundo perfeito. Dá vontade de não sair dele. Isso é um problema. Não, mas então esse paciente era muito engraçado, assim, porque até surgia vezes, assim, que ele acabava rindo, a gente tinha que rir no atendimento, né? Era impossível, porque ele chegava... E ele falava, doutor, eu fiz isso, e ele era uma máquina de fazer, assim, sabe? Eu ficava pensando como que cabe tanta coisa na vida dessa pessoa. Eu ficava pensando, deve acordar muito cedo, mas ele acordava, sei lá, 5 da manhã, ia dormir às 10, mas tinha um sono regular. Ele era perfeito, entende? Só que esse perfeito não passava nas provas e aquilo chegava a dar uma angústia e ele já estava muito angustiado com isso. Então ele fazia tudo, ele estudava neurociência, ele sabia técnicas de memória, ele sabia assim, ele era professor, ele já era psicólogo, ele já era coach, ele já era tudo que tu pode imaginar. Só faltava aprovar no vestibular. Só faltava aprovar no vestibular. E aí ele perguntava, e aí, tá tudo bem, não sei o que, tem mais alguma coisa? E aí eu acho que um dia bateu muito quando eu disse pra ele assim, quem sabe tu deixa isso tudo de lado, para de estudar neurociência, técnica de memorização, não sei o que, e estuda pro vestibular, faz as tuas coisas assim. Tem uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com eles, né? Vamos entrar num mundo da fantasia aqui. Se eu não tivesse ninguém me olhando, né? Se eu não tivesse o olhar dos outros. Agora falando dele, eu acabei me lembrando disso, que às vezes eu uso muito com eles. Se eu não tivesse o olhar de ninguém, né? Eu não preciso mostrar nada para ninguém. Eu só preciso ser eu. Como que eu estudo? Como que eu gosto de me sentar, de estudar, de escrever, enfim. Então, às vezes, a gente precisa libertar eles um pouquinho. Mas esse paciente foi isso, né? Pra terminar, assim. Mas e aí, o que aconteceu com ele? Ele passou? Ele passou, claro. Muito bem. Olha, não é porque eu estou assim me achando, não, tá? Mas é difícil. Eu até, agora tu falou isso, eu tô buscando assim, quem será que fez acompanhamento comigo que não passou? Interessante, porque a Fernanda sempre traz relatos assim, do tipo, assim, gente, né, já aconteceu. Tipo, tá, e aí? Mas passou. Sim, passou. É difícil, eu não tenho, assim, um paciente que tipo, não passou, desistiu, não tá dentro da universidade. Todos eles alcançaram. Agora, dentro dessa caminhada eu tive pacientes que mudaram, né? Eu tive pacientes assim que era medicina, mas a gente via que não era medicina, mas depois de, sei lá, 2 anos a pessoa entendeu e foi fazer a sua caminhada no direito. Tive paciente que estava muito focado, assim, que tinha que ser particular e acabou passando por uma... desculpa, eu estava focado numa federal e acabou passando numa particular. E é isso, e tá tudo bem, né? Porque a gente tem que olhar, assim, também pro contexto de cada um, né? Às vezes a pessoa tá muito, eu preciso, tem que ser numa federal, mas aí fica ali muitos anos ali em sofrimento. E eu gosto de trabalhar, olha, você precisa ser médico, né? É isso que tu quer, ser médico, né? Ou tu quer algum prêmio de uma universidade federal, alguma coisa assim, porque
E ganhar o aí destaque do ano e tal. Passei numa federal. Eu sei que isso tem um peso, É a né? coisa de Mas querer a gente provar, precisa, né, algo pra alguém, né? sim, a gente precisa. Eu quero ser médico, então vamos lá. Se passou, se tem a condição, se pode, por que não É. cursar a particular, E né? se não tem essa E condição eu financeira, conheço vários médicos formados na particular e que são ótimos. Então, assim, cada um fez um caminho. Não vou dizer que, obviamente, todos estão aprovados em federais. Não, tem muitos pacientes em particulares e em federais também. Tem aquele paciente que passa em 2 federais. tem, né? E tem Mas vários casos. Tem tem paciente que mais de passa em um. 4 públicas, né? Então. É interessante isso. Mas, enfim, a gente viu ali, então, 3 perfis, né? Uhum. E já tinha adiantado, né? Que tem 2 situações clássicas, Sim, assim. por que nos sabotamos, né? Então, É. assim, a gente vai pensar uma questão bem clássica mesmo, como tu colocou, por que nós nos sabotamos? E aí a gente tem, assim, a autossabotagem, né? De superproteção. Então, é bem o que o nome tá colocando aí, superproteção. Eu acabo me sabotando para me proteger de sentir aquela dor, enfim, de realizar a minha mudança. Então, eu me protejo. Eu vou inventar um caso aqui agora, tá? Tipo, eu não suporto sangue, né? Eu tenho pavor disso. Mas, desde pequeno, eu ouvia, meu filho vai ser doutor, tal. Então, eu introjetei que eu tenho que ser médico. Então, eu tô fazendo vestibular para medicina, só que eu tô já fazendo há alguns anos e não passo. Isso seria uma situação de superproteção, do tipo assim, eu não atinjo porque eu sempre fui um tipo primeiro da classe, eu sempre tirei notas excelentes, nos simulados eu faço mais de 80%, mas chega lá na hora da prova, eu não passo. Eu vejo que o meu problema não é a falta de capacidade de atingir uma pontuação, mas alguma coisa acontece lá na hora H e eu não passo. Eu tô tentando me poupar da dor de entrar em contato com um universo que no fundo eu sei que não é o meu, que é doloroso, é isso? Pode ser isso também, né? Agora que tu construiu a história mais assim, dando detalhes, pode ser essa superproteção. Aí me parece que até me pega um pouquinho assim do medo do sucesso, né? Porque é uma pessoa que teve muita projeção. Tu começou a história contando, né? Meu filho vai ser médico, vai ser doutor, enfim. Então já tem ali uma expectativa muito grande nessa pessoa. Então essa pessoa às vezes meio que trava, né? Tipo assim, será que eu vou ser todo esse sucesso mesmo? Né? Colocaram muitas expectativas sobre mim. E aí eu acho que entraria muito uma psicoterapia nesse caso, assim, para a pessoa se descobrir, enfim, se é isso mesmo, se tá tudo certo, né, com ela, se é o desejo dela, se é o desejo dos outros, se eu me criei com o olhar do outro, né, e tô deixando de olhar para o meu, enfim, para os meus valores, então teria que ver algumas coisas. Cada situação requer um olhar muito mais específico, né? Mas é isso. Então, medo do sucesso. A gente falou disso também no podcast anterior. Sim. O medo do sucesso é uma superproteção. Né? É então, um tipo assim, de... É um tipo, Eu acabo me protegendo, eu fico, né? Eu não quero avançar. Né? Porque avançar vão me trazer muitas demandas. Então, eu prefiro ficar aqui, nessa famosa zona de conforto, onde eu dou conta da dor, do dia a dia pesado, de estudo e tudo mais, mas lá as demandas vão ser outras, então eu não vou pra lá, eu vou ficar aqui. Quer dizer, mesmo que seja doloroso pra caramba ficar no cursinho mais um ano, ouvindo as mesmas piadas de duplo sentido, fazendo, né, enfim, os mesmos exercícios da apostila, é melhor, entre aspas, lidar com essa dor do que com uma outra lá de, cara, tô solto no mundo, agora é eu comigo mesmo e eu vou ter que lidar com isso aqui. De repente eu não tô preparado pra isso, né? Eu tô com medo de crescer, Tá, aí assim, a gente tá falando e as coisas vão vindo, né, na mente, assim. Eu posso trazer um exemplo, assim. Ótimo. De paciente que a senhora dos exemplos, né? Mas é ótimo. Prazer, Fernanda, a senhora dos exemplos. Porque eu gosto tanto de trazer, assim, porque, primeiro, é uma maneira que eles têm de conhecer o meu trabalho, né? E também deles entenderem na prática o que a gente faz dentro de uma psicoterapia, que resultados a gente alcança. E às vezes ouvir a história de outra pessoa, eu posso me identificar com as minhas, né? Então isso é muito importante.
Então, vamos ao exemplo. Esse caso, então, ó, já vamos começar com a crença limitante, porque ela pega todas essas coisas que a gente está falando aqui, né? Acabou fechando. Essa pessoa lá na infância, ela já tinha muita cobrança, do tipo, você não serve nem para colocar uma mesa, né? Então, fica com essa frase assim, você não serve nem para colocar uma mesa. Então, tinha uma cobrança excessiva ali de que tu não tá estudando, tu não tá fazendo, enfim. A pessoa já se achava mais frágil, mais incapaz, né, de avançar. Ao longo da vida dela, lá mais adolescente, 18, 19 anos, então ela sai da casa dos pais, vai morar em outra cidade, estudar em outro lugar e sempre buscando trabalhar. Por quê? Porque ela não queria ser um peso para, né, a família. Então ela buscava já o seu dinheiro, o seu sustento. Mas quando pensava na universidade, para ela era muito pesado, assim. Eu me ver médica, ter todo esse sucesso, ela representa muito esse medo do sucesso, né? Porque, então, vamos lá, vamos pegar, né? Crença limitante das coisas que ela ouviu e muitas sabotagens ao longo da vida. Né? Isso entrava assim, relacionamentos. Então ela escolhia assim os piores relacionamentos para se entristecer e ficar pausada na dor. Então eu não vou dar certo, porque eu não sirvo nem para botar a mesa, entende? Então tudo que ela buscava fazer para não dar certo. Só para repetir esse caminho e ficar ali. Então, tu vai me perguntar se ela tá onde agora? Pois eu ia te perguntar. O que aconteceu? Ela passou? Sim, né? Ela tá fazendo medicina já há um ano. Que legal. Mas é isso, né? Olha só, então vamos lá. Tem que ir desconstruindo esses caminhos. E a gente teve que fazer assim, ó, foi uma mudança radical. Porque essa pessoa morava em outra cidade, trabalhava, estudava, começava cursinho, aí tinha todo aquele sofrimento, aquele já estava na exaustão, no chororô, que eu não aguento mais cursinho, mas aí eu vou desistir do meu sonho, não posso desistir, mas aí eu não aguento mais entrar na sala de aula, eu não aguento mais estudar, então eu vou trabalhar, então não. E aí, quando ela veio para terapia, ela estava nessa fase do trabalho, né? E aí eu tive que refazer tudo, assim. A gente vai acionando as crenças limitantes, a gente precisa fazer diferente, mas essa pessoa retornou para casa dos pais, passava o dia dentro do quarto estudando. Todas as escolhas dela eram, assim, essa sabotagem de superproteção. Ela só estudava pro Enem. Ela fazia questões pro Enem. Né? O Enem dá aquela sensação de que eu tô indo bem, mas depois eu chego para fazer uma prova e caio com a cara no chão. Né? Então, assim, tudo a gente teve que fazer, né? A gente teve que criar. Não vai estudar para o Enem, vai estudar para a UFSC, porque é uma prova, e fala aí, professor, uma prova que busca muito, né? Tem muita teoria, cada questão ela vai te exigir, cada alternativa vai te exigir. Então, ela teve que sair do modelo lá do Enem e começar a estudar para a UFSC, ela teve que sair do trabalho, voltar para casa dos pais, assumir o papel. Sim, eu vou estudar, sim, eu vou dar conta, sim, eu posso fazer isso. E aí, tá isso. Isso aí resume aí o enfrentou as dores, né? Foi lá e encarou um estudo hard, do tipo assim, não é uma coisa assim, o estudo, né, fofinho e fácil de fazer. Não, eu fui lá e encarei as dificuldades. Porque ao longo da vida dela, acho que ela tinha ficado ali 3, 4 anos se preparando em cursinho, trabalhando em cursinho, enfim. Todas as escolhas tinham essa super proteção, tudo ela se auto-sabotava, entende? Então, assim, era muita auto-sabotagem e o processo dela não andava. Então, parei só um pouquinho, nós vamos ter que cortar isso tudo, sentar, estudar, porque eu via que a pessoa tinha potencial, que ela tinha condições de passar, nós vamos ter que trabalhar a crença limitante, desfazer isso aí, parar com as sabotagens e vamos botar a mão na massa nos estudos, porque isso é necessário também, né? Então, vamos lá, vamos sentar, vamos estudar, porque tu tem potencial, em um ano alcançou o resultado dela. Muito bem, olha só, fantástico, é isso aí. Então, você sabe, né, para alcançar os seus resultados, alcançar os seus objetivos, você precisa enfrentar as suas dificuldades, né? Então, e precisa também entrar em contato com quais são, né, os seus bloqueios, enfim. Então, isso passa, muitas vezes, por um processo de acompanhamento. Então, a Fernanda faz aí a preparação emocional do vestibulando. Você tem aqui na descrição do nosso episódio aqui, você tem o contato da Fernanda. Já aproveita
para seguir ela ali no Insta, né? Vem muita novidade aí agora no Instagram da Fernanda. E também você pode contar com uma mentoria. Às vezes você está precisando de acertos estratégicos na sua preparação, e aí é com o professor Edir, o processo de mentoria e acompanhamento personalizado da sua rotina de estudos. A Fernanda estava falando sobre uma questão aqui que é, eu me preparo e aí fico fazendo as questões do Enem. Tá bom? Beleza. Mas vamos lá. Mesmo que seu objetivo seja passar através do Enem, pelo SISU, né, você tem que procurar ao máximo se desafiar e colocar a sua preparação num patamar, né, de maior exigência. Tá? Então, por exemplo, eu quero o FPR. Beleza, aí você só vai fazer questões das provas anteriores da UFPR ou vai fazer as questões da apostila. A apostila eu até estou tirando aqui de circulação momentaneamente. Vamos lá, vou te dar o puxão de orelha do dia. Todo episódio tem um puxão de orelha e o de hoje faço as 20 questões da apostila, da aula 1, da aula 2 até a aula 30. Meu amigo, tá perdendo tempo. Né? Eu vou fazer a prova da UFPR, aula 2 de português C. Né? É fonética, não cai isso na prova. Você vai fazer 20 questões de um negócio que não cai. E as questões da apostila, muitas vezes elas servem para isso mesmo, para mascarar, para dizer assim, olha só que legal que é o meu cursinho, tô fazendo e tô acertando. É claro que o cursinho não vai te desafiar tanto quanto você deveria ser desafiado, né? Então, para isso, existe o estudo hard. O estudo hard você vai ter ou porque você se deu conta que precisa fazer isso e é além do cursinho, deixar de ser enganado, ou, né, porque você tem alguém do seu lado para te mostrar o caminho. Eu vou te dizer uma coisa que eu tenho, né, aplicado com os meus mentorados e que eu acho que é fundamental para você conseguir ter esse salto qualitativo na sua preparação. Você vai fazer a prova da UFPR, você tem que treinar com questões da UFPR, ok. Questões de bancas, né, parecidas, ok. Mas você também tem que colocar algumas questões que sejam, né, desafiadoras. Então, por exemplo, por que não fazer questões da UEM? Por que os cursinhos fogem de colocar as questões somatórias da UEM nas apostilas? Porque essa é aquela questão que amplia o conteúdo e aprofunda. Então, na minha mentoria, eu faço muitas vezes as revisões espaçadas dos meus mentorados, com todas as matérias, selecionando questões e colocando dentro do conjunto de questões as somatórias mais hardcore que você possa imaginar, da UEM, às vezes da UFSC, questões que relacionam conteúdos, e isso te faz ter um aprendizado mais significativo. Quando você amplia e não fica só dentro daquele segmento. Qual é o problema de fazer as 20 questões da apostila? É que quando você fica fazendo um monte de questão sobre o mesmo assunto, você já se condicionou. Primeiro você já sabe que assunto é aquele. Né? Você não está ali tendo o desafio de descobrir sobre o que trata a questão. Você já está ali, eu vou fazer 20 questões de fonética. Né? E aí depois que você vai passar fazendo tantas questões daquele mesmo assunto, que você já está condicionado. A partir, vamos dizer, da 7ª questão, você já não precisava mais estar fazendo isso. Porque você, né, vai ter, claro, o resultado esperado. Ou seja, você está mascarando, você está ganhando acertos ali que numa situação real de prova você não teria. A não ser que você diferencie essas questões com questões desafiadoras ou até mesmo mesclando assuntos, fazendo listas misturadas, né? E não só sobre um mesmo tema. Por isso, ficar em cima das 20 questões da apostila não só é uma perda de tempo, é contraproducente porque mascara as suas debilidades. Você precisa enxergar qual é a sua fraqueza para poder atuar em cima dela e resolver. É para isso que existe também o processo de mentoria. Tá? Então, vamos ficar ligado aí para a gente esticar a corda e fazer a preparação, né, com um nível de exigência num patamar acima, para você ir além da nota que a média dos candidatos vai obter. Beleza? E essa mentoria tá dando o que falar, né, Edir? Ei, coisa boa. É um trabalho que eu tô adorando fazer. Primeiro que eu tô aqui, né, acompanhada do Prof. Edir. E assim, os mentorandos não tem para onde fugir, né? Eu digo, não tem para onde eles fugir, né? Porque eles estão ali com o professor e com a psicóloga de olho nele. De olho para que nenhuma sabotagem aconteça. Às e aí, cada caso coisa, mas a gente tá ali para contornar. E juntos, é isso, né? Que ontem eu estava trabalhando com uma das mentoradas, que era... Vamos lá, vamos olhar para esses erros, né? A gente precisa, porque muitos alunos buscam não entrar em contato com os erros. Isso é uma sabotagem. De superproteção, né? Eu quero me superproteger nesse caso, assim, de... não quero entrar em contato com a dor de novo, né? Então, assim, o que é desconfortável, eu vou tentar não mexer. Perfeito. Mas, assim, vamos seguir. Vamos lá, a gente viu, então, 3 perfis, né? Então a gente falou ali do crítico, perfeccionista e
E prestativa. Prestativa. E aí a gente passou depois para 2 tipos de conduta que são mais clássicos, né, de sabotagem. Um deles a gente explicou bastante aqui, exemplificou, a Fernanda, na verdade, trouxe pra gente de maneira bem detalhada, que é esse processo de superproteção. Medo do sucesso, né? Que inclui, entre outras coisas, medo do sucesso e tudo mais. E teria um outro, segundo tipo clássico, que seria... Rejeição. Né? E aí a rejeição entra merecimento, né? Eu não tenho isso, eu não me dou oportunidade. Aí a pessoa tem que trabalhar muito seu merecimento. Né? Então, às vezes, essa pessoa, já vamos pro caso. Tem a ver com sentimento de culpa, assim, é isso? Tem também, essa pessoa carrega muita culpa, né? Mas essa pessoa, ela sofreu muito ao longo da vida, né? Assim, agora pensando num caso aqui, de uma paciente que, enfim, passou por muitas dores, teve uma infância muito difícil, e aí o que acontece? A pessoa ela não se dá a oportunidade de ser merecedora de receber. Eu não consigo receber. Né? Porque me faltou muito lá atrás, né? Ou coisas que eu não tive lá atrás, e que aí se eu não recebi, eu acho que eu não sou merecedora de receber hoje. E aí como essa pessoa vai entrar na universidade e virar médica? Né? Se primeiro ela já não se acha capaz, ela resolve, ela vai deixando os outros todos passar na frente, ela vai resolvendo a vidinha dos outros e ela vai ficando para trás. E às vezes é em detalhes, sabe? A pessoa não consegue comprar uma coisa. Não vou comprar isso aqui pra mim. Consegue comprar pro outro, mas pra ela não. A pessoa... Então isso é merecimento. Então às vezes tu tem que trabalhar toda a estrutura desse paciente para que ele consiga depois avançar nos estudos, enfim, e fazer o caminho, né, de passar no vestibular. Mas assim, ó, quem tem esse modelo de sabotagem, assim, de rejeição, precisa trabalhar merecimento. Até porque você precisa se visualizar naquela condição, né? Tipo, posso. Na real, eu tenho que fechar o olho e me ver, né? Usando o meu jaleco lá, enfim, atendendo meus pacientes. Se eu não consigo fazer esse exercício de já imaginar isso acontecendo, né? Porque, eu não me sinto merecedor. Então, vai me faltar motivação para fazer, né, o que eu tenho que fazer todos os dias, que não é fácil você pegar aí, né, a sua apostila maravilhosa e resolver os exercícios dela, não os 20, tá legal? E aí nesse caso vai dessa faltar paciente, motivação, vai faltar... ela fica parada. Ela sabe que ela tem que estudar e ela faz 1000 coisas no dia e entra a tal da procrastinação e não sei mais o que, e eu faço um monte de coisa e eu deixo de estudar. Porque se eu estudar, eu vou passá-la. É uma pessoa inteligente. E aí você vai ter um ganho que não é... você não é digna desse... E aí, como prêmio. que vim, né, de uma cidadezinha do interior, não tive condições, não eu tive tinha 3 nada irmãos disso. lá, 4 irmãos, 5 irmãos, e eu sou sempre o último, né? Aquele que... E às vezes tem muito isso, né? Os irmãos não estudaram. Eu já tive casos assim. Merecimento, a gente tem que tomar muito cuidado com essa sabotagem, assim... quando a pessoa sente que não é merecedora daquilo, né? Ela sofreu muito na vida, ela tem uma rejeição, ela passa por isso, e aí, enfim, ela é difícil. E eu acho que esse é um pouco mais, é aquilo que fica mais inconsciente, né? Porque tem outros processos que talvez fique mais fácil de enxergar, talvez esse seja o mais difícil, né? Não sei se... E é tão assim que às vezes quando a pessoa conquista alguma coisa, ela vem pro atendimento assim, tipo, ela vem pro atendimento com coisa boa, e ela chora no atendimento. E aquilo tá doendo, tá machucando ela, assim. Porque quando ela olha pro lado e ela vê assim, tipo, o pai e a mãe não tem nada, os irmãos não tem nada, tem toda uma situação muito ruim à volta. E como que eu estou bem e eu vou ser médica, eu vou ter dinheiro e eu tenho uma casa boa e eu tenho um espaço legal? Não dá. É um trabalho assim, mais... precisa trabalhar merecimento, né? Então tem muita coisa por trás da autossabotagem. A gente iniciou aqui o programa rindo, a gente tenta trazer todos esses assuntos com muita leveza para eles, com muitos exemplos para que eles possam se enxergar, que eles possam compreender o que são esses conceitos, porque a gente não pode vir aqui dar aulas, né, Edir? Porque senão a gente vai estar sendo mais um aí da internet... Exatamente.
Vamos colocando... empacotar o conhecimento e vender para você. Não, sabe que eu pensei assim, como que eu vou trabalhar, né? Eu sempre me pergunto isso, como que eu vou trabalhar a autossabotagem? Porque eu poderia trazer aqui os 9 subtipos, botar os slides ali e falar, o hiperrealizador é a pessoa assim, 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 o juiz é assim, 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 o agradável é a pessoa assim, 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 e trazer o conceito, enfim, mas o que Qual é a isso aplicação? Vai ter de função na vida deles, né? Precisa ser funcional o conhecimento. Não posso estar com um monte de conhecimento e não saber onde aplicar, ou não é na minha área que eu vou aplicar isso. Então, assim, eu preciso olhar com muito carinho para esses vestibulandos e perceber, assim, aonde está a dor deles, o que mais está acontecendo com eles, como que eu vou alcançar o modelo que eles estão criando. Então, quando a gente fala do perfeccionismo, quando a gente fala que eles estão se enfiando num mundo de super, eu preciso estar lá no topo, eu preciso fazer isso, é para que eles comecem a repensar as atitudes, né? Então, já dentro das técnicas aqui da autossabotagem, uma delas é a gente precisa se questionar. Questionamento. Por que eu fiz essa escolha? Por que eu tô nesse caminho? O que eu poderia mudar? Né? E quando eu... Posso já trazer outra técnica? Claro. Quando a gente se deu conta de que se sabotou mesmo, sim, eu me sabotei. Mas por que eu fiz isso? Porque essa pergunta fica. Mas por que eu fiz isso? Aí uma das técnicas é voltar de 5 a 10 minutos no pensamento. O que passou na minha cabeça um pouquinho antes lá do Edir ter acelerado o carro, ter cruzado lá, enfim, cruzou lá a sinaleira, enfim, e capotou o carro, né? O que me levou a pegar a bicicleta e sair 10 dias antes da minha grande prova, sair pela cidade e, tem uma rampa aqui. Não, eu sou super acostumada a andar de bicicleta, mas essa rampa aqui eu nunca desci, vou descer. E aí eu me estouro todo, me quebro todo antes da prova. Né? Então, aí eu me dei conta, né? Puxa, me sabotei, me destruí. Por que eu fiz isso comigo? Essa pergunta vem. Por que eu fiz isso comigo? Aí tenta voltar lá para aquele momento, revive um pouquinho aquela situação, buscando 5, 10 minutinhos, vai ter um pensamento X ali, sabe? Do tipo, eu me lembrei da prova, me deu um desconforto. O negócio do gabarito, por exemplo, você pode fazer simulados, porque aí se você quiser fazer a cagada de errar o gabarito, faça no simulado. E aí você pode fazer esse exercício que a Fernanda propôs. Peraí, mas o que passou na minha cabeça uns minutinhos antes de eu errar na hora de passar o gabarito? Né? Vamos tentar antecipar essas situações para a gente poder resolvê-las agora, né? Porque senão depois Sim, é tarde, né? Simulados é isso, né? Aprender a lidar com os erros, né? Isso. Não posso ter um medo de errar, assim. Mas isso eu acho que vai ser outro assunto, assim. Por isso que eu até me lembrei ontem de um atendimento, ia trazer aqui sobre os erros, o que a gente pode fazer em relação à questão, mas eu acho que a gente precisa deixar esse assunto para de repente, para um próximo... Terceiro episódio, quem sabe? Para um próximo momento. Tá. Né? Mas é isso aí, assim, ó, o conhecimento precisa ser funcional. Né? Como que eu aplico ele na minha vida? Então, eu ouvi lá as coisas que o Edir disse, o que a Fernanda disse, que a autossabotagem está relacionada às minhas crenças limitantes, eu preciso olhar um pouquinho para a minha história, eu preciso entender se eu tenho algum desses 3 tipos de perfis, se eu me encaixo num desses 3, ou se eu sou os 3, eu vou lá e vou fazer o comentário, vou pegar esse testezinho, vou realizar o teste para ver, nossa, olha aqui, realmente, uma forma de gráfico, olha aqui, quais são os meus sabotadores, né, mais altos. Isso quer dizer, se der 90% ali de um sabotador, é porque eu me saboto bastante, né, porque eu já tenho aquele modelo ali instalado. E aí eu vou começar a me questionar, eu vou começar a me perguntar, né. Mas é importante reconhecer os seus processos, né. Sim. E não ter medo de mudar. Porque se a gente está trabalhando processos sabotadores e crenças limitantes, a gente precisa realizar mudanças, né? Eu preciso, ao caso dessa paciente que eu trouxe, eu precisei largar esse modelo de trabalho para virar estudante, para aplicar, para me sentir capaz de que eu tenho conhecimento, eu sou inteligente, eu não sirvo só
Quer dizer, no caso era você não serve nem para colocar a mesa, né? Então, eu tenho outras qualidades, eu preciso quebrar esse padrão, me ver de uma outra maneira e aí sim alcançar o meu resultado. Já tá no nome, né? Crença limitante. Aí você tem uma coisa que tá te limitando, você precisa ultrapassar esse limite. Então, eu vou trazer o exemplo do professor Edir aqui, o crítico. Eu passei 2 décadas reclamando, né? Criticando. Por mais que eu tivesse, né, carinho pelos lugares onde eu trabalhei e realmente o amor que eu tenho, sempre tive pela sala de aula, eu reclamava pra caramba dessa coisa de estar viajando ou daquela parte chata que todo o trabalho pode apresentar, por exemplo, as funções burocráticas de escolas, porque tá com os alunos dando aula, me brilha os olhos, né, mas e aí depois é prova, é a nota, é o trabalho, é a burocracia, é a reunião pedagógica e eu vivia me queixando disso. Só que aí tem uma coisa, eu posso passar a vida inteira me queixando, né? E aí eu tô dentro do meu limite. Ou eu posso me desafiar e superar, né, os meus limites. Arriscar, porque se você não arrisca, você não cresce. E eu digo, quer saber de uma coisa? Eu reclamo tanto disso, porque eu vou continuar fazendo. Vamos lá. E aí, estamos no digital. E estamos bem-sucedidos, estamos felizes. Mas isso requer ousadia, requer reconhecimento daquilo que te faz mal, né? E requer fibra, né? Força para você superar aquilo que está te fazendo mal, coragem de abrir mão de coisas. Mas tem o lado bom daquele pacote que ficou para trás? Tem, eu tenho saudade do contato pessoal com os meus alunos, mas não há de ser nada. Eu vou fazer eventos presenciais, eu vou, né, dar um jeito de estar olho no olho com vocês também. E o digital tem muitas coisas legais também que eu fui, né, percebendo. Eu acompanho meu aluno muito de perto, mesmo estando virtualmente, né? A gente tem muito mais consciência, né, da realidade deles, porque não é uma instituição, não é o cursinho tal, não, é o Edir com o aluno direto, né? Então é muito próximo esse contato. Então teve muitos ganhos, por mais que tenha ficado alguma coisinha ali atrás, que eu digo, aquilo era legal, caramba, eu não faria diferente do que eu fiz e estou bastante feliz em ter rompido com os limites, né? A gente tem que estar sempre se desafiando. Bom, já que o Edir se abriu, assim, e estamos aqui quase numa sessão de terapia, eu vou falar então um pouquinho de mim. Por que eu esquecia desse terceiro nome ali dos perfis, né? Prestativo. Porque é a Fernanda, né? Ou era aquela Fernanda lá atrás, né? Eu prefiro olhar dessa maneira. A prestativa, que estava sempre se doando para o outro. E para isso eu precisei de muitos mecanismos de terapia, enfim, a maturidade, tudo foi me ajudando a conquistar o que eu queria e de saber diferenciar, né? De colocar o limite. Não, isso é do outro, isso é meu, isso eu posso, não posso me doar tanto assim. E por que a gente esquece? Isso é quase ali um resquício da sabotagem, né? Toda vez que eu ia falar o prestativo, eu me esquecia desse nome, porque esse nome me remete, assim, a Fernanda lá atrás, né? Por isso que a gente riu e brincou ontem, porque toda vez que eu ia falar, eu esquecia, qual é o terceiro? Qual é o terceiro? O terceiro sou eu, né? Ou era eu. Era, né? Enfim, e aí a gente fica, olha só como a gente trava, né? Quando a gente se enxerga ali, né? Então... enfim, é importante que eles também vejam que a gente tem as nossas sabotagens, que a gente tem as nossas crenças limitantes, mas que a gente trabalhou muito para isso, né? E o Edir falou agora assim sobre mudança, e o que eu quero dizer para eles é: não tenham medo de mudar. A mudança é necessária, né? Às vezes eu tô fazendo o mesmo caminho, tô repetindo meus erros, eu tô reforçando a minha crença, tô me auto-sabotando direto, mas mudem, né? Eu também tive que fazer escolhas de sair de empresa, de arcar com os meus atendimentos, a gente trocou de cidade, a gente fez um monte de movimento, assim, deixamos coisas, talvez ali para nós seria mais confortável. A gente estava numa casa, já tinha o carro, estava tudo legal ali, então vamos ficar ali. Mas a gente quis mudar, né? Pouca gente teria coragem de fazer. Pouca gente teria coragem de fazer assim. Imagina deixar tudo pra trás, né? Coisas que a gente criou há 10 anos, assim, tipo, não, mas vocês não podem largar um emprego, vocês têm 2 filhos pra criar. Como é que vocês vão pagar a escola? Como é que vocês vão se sustentar? Né? E a gente, não sei como... Até ouvi boa sorte, do tipo assim, tu vai te dar mal,
cara. E tô aqui, né? Feliz da vida. E a gente veio para outra cidade, é recente, mas nesse período recente a gente já conquistou muitas coisas, mas é isso, a gente não tava ruim, a gente até tava confortável ali, mas a gente precisa se refazer às vezes, assim, tá confortável, mas aí o que a gente pode mudar, né? A gente não pode ficar dentro das nossas limitações ali, dentro dessa crença. Se desse pra botar uma trilha sonora, eu botaria aquela do YouTube, né? I still haven't found what I'm looking for. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. A gente tem que estar sempre em busca de alguma coisa que a gente ainda não atingiu, senão a gente tá morto, cara. A gente tem que estar em busca de algo mais, de algo melhor e com a sensação de que a gente merece isso, né? E aí vem a questão dos sonhos também, né? Isso é muito importante, sonhar. Sonhar é libertador. Né? Mas a gente, claro, precisa percorrer para alcançar o sonho, né? Mas talvez o sonho do Edir há 20 anos atrás era morar em Florianópolis e estar em bons lugares, boas escolas, enfim, ele alcançou. Mas depois de tanto tempo, o sonho dele era outro. E o sonho da Fernanda também passou a ser outro. Então, assim, a gente está com muitos projetos, a gente iniciou esse aqui, mas vem muita coisa por aí. Muita coisa por aí. Então, fica com a gente. Clica aí no sininho para ativar as notificações do nosso podcast, no caso do YouTube, e também, né, ativa as notificações no Spotify, tá bom? Para você saber tudo que está acontecendo de novo, das coisas novas que a gente vai trazer, dos conteúdos que a gente está trazendo aqui para você, né? E sempre com essa pegada, assim, da gente realmente estar fazendo isso porque a gente ama o que a gente faz, a gente quer muito te trazer essa sensação também de conforto, de você ter com quem contar. E você pode contar com a gente porque vestibular. A gente dá um jeito. É isso aí. Galera, valeu, a gente fica por aqui e até o próximo episódio.